das pessoas portadoras de necessidades especiais, de inclusão na sociedade e na escola regular. E também as implicações para a valorização das culturas infantis e juvenis, assim como para o atendimento às propostas dos movimentos de terceira idade ou, diria hoje, da melhor idade. Também ganham força os movimentos que lutam pelo reconhecimento civil e político das identidades de gênero, promovidas por movimentos sociais de mulheres e homossexuais, e se articulam com movimentos sociais mais tradicionais, como os movimentos de associativismo civil, os movimentos de bairros, os movimentos culturais, religiosos, os movimentos de economia solidária, assim como as lutas sindicais e todas as lutas da classe trabalhadora. Diante dessa multiplicidade e intensidade dos movimentos sociais que rompem no contexto atual, estamos chamando de intercultura a este complexo campo de debate em que se enfrentam polissemicamente e polifonicamente os desafios que surgem nas relações entre diferentes sujeitos socioculturais. São enfrentamentos ou manifestações polissêmicas, ou seja, porque constituem diferentes significados a partir de diferentes contextos teóricos e políticos, de diferentes contextos sociais e culturais. Mas também são manifestações polifônicas, ou seja, se expressam através de múltiplos termos, de múltiplas concepções e, muitas vezes, concepções e propostas que são ambivalentes ou mesmo paradoxais e contraditórias. A diversidade de propostas políticas e perspectivas teóricas emergentes nas práticas dos movimentos sociais muitas vezes estão sendo expressas através das mais diferentes teorias que se referem ao multiculturalismo, ao interculturalismo e ao transculturalismo. Esta diversidade de teorias ou de propostas é irredutível a uma concepção e a uma única proposta que represente a todos. Mas exatamente nisto é que está a riqueza e o potencial do reconhecimento da diversidade sociocultural. A diversidade sociocultural não nos autoriza a reproduzir hierarquizações e subalternidades em nome de uma universalidade e nos obriga a promover constantemente processos de diálogo, de negociação para a construção de novos mundos possíveis. Para além da polissemia política e terminológica e da evidente diversidade de perspectivas que se expressam nestas teorias e propostas, o eixo conceitual em torno do qual se situam as questões e as representações e as reflexões emergentes neste campo e que caracteriza um dos mais espinhosos problemas do nosso tempo, é justamente o desafio de respeitar as diferenças e de integrá-las em uma relação que não anule as diferenças, mas que ative o potencial criativo e vital da conexão entre diferentes agentes e entre seus respectivos contextos. Embora tenhamos diferentes propostas, diferentes concepções, o problema comum que todos nós estamos enfrentando é esse: como integrar, articular os diferentes sem criar subalternização, mas ao mesmo tempo fazer dessa interação intercultural um processo criativo, um processo de conexão, de articulação, de diálogo
crítico sobre a realidade. E nisso se coloca uma perspectiva para a educação. A educação deixa de ser entendida como uma mera atividade para transmitir o conhecimento já elaborado e pré-definido. E passa a ser um processo, entendido como um processo para promover a construção de contextos relacionais que sejam estratégicos, isto é, que promovam e que permitam a articulação entre diferentes sujeitos e entre seus diferentes contextos culturais. Neste sentido, se requer o desenvolvimento de processos dialógicos, não autoritários, críticos, não alienantes, e criativos, não repetitivos. Como sabemos, Paulo Freire nos propõe justamente que as pessoas se educam não simplesmente pela assimilação passiva e repetitiva de informações, mas em relação dialógica e problematizadora, mediatizadas pelo mundo. E nós poderíamos também acrescentar que as relações pessoais e interpessoais também transformam os mundos, também educam as culturas, porque as relações interpessoais, intersubjetivas, se tornam mediadoras das relações entre as culturas, entre os mundos. Ao interagirmos com outros sujeitos, em nível pessoal, estamos ativando a interação dos mundos, respectivos mundos a que pertencemos, das culturas nas quais nos constituímos. E esta relação, e estas relações pedagógicas, relações educativas, relações interpessoais, produzem transformações também nos nossos contextos sociais e culturais. Agora, que implicações poderíamos tirar das concepções educacionais dialógico-problematizadoras, tal como Paulo Freire nos propôs? Nós verificamos que a escola atual, típica da modernidade, predomina uma estrutura de ensino monocultural. Esta estrutura pressupõe uma perspectiva de desenvolvimento educacional homogêneo de programação, que toma como ponto de partida um único ponto de vista, desenvolve o processo didático linear e chega a um modelo homogêneo de resultados. Mas uma perspectiva inclusiva, uma perspectiva intercultural de educação, portanto, que inclui o diálogo, a crítica, toma como consideração os múltiplos contextos em que nós vivemos, os múltiplos contextos culturais, subjetivos, sociais, ambientais. E, a partir desses contextos, organiza diferentes possibilidades e percursos de formação individuais e grupais, de modo simultâneo e articulado, que chegam a produzir múltiplos e complexos resultados socioeducacionais. Este nos parece justamente o desafio intercultural que vivemos hoje. Na escola, temos o desafio de articular a diversidade de sujeitos, das famílias, dos contextos, das linguagens, de ações, de produções culturais, de modo que a potencialização de suas diferenças favoreçam a construção de processos singulares e de contextos socioeducacionais críticos e criativos. Agora vamos focalizar alguns aspectos implícitos, alguns desafios implícitos
no contexto escolar. A estruturação do sistema educacional a partir de uma concepção homogeneizadora da prática educativa conduz à questão que se refere aos próprios saberes escolares. Questiona-se a programação que privilegia o ensino de conteúdos sem significado para os estudantes, pois tal concepção de programa prioriza a precisão das informações pré-definidas a priori, sem ligação com as relações efetivas com as pessoas. A concepção padronizada de conteúdos, entre aspas, ou melhor, de objetivos de ensino, como se estes tivessem sentido fora dos contextos relacionais entre as pessoas e entre as sociedades, induz a uma interpretação quantitativista de se acrescentar ou de se retirar itens de um elenco de pré-definido de conceitos, de atitudes e habilidades a serem ensinadas na escola. Ao invés, a compreensão complexa do conhecimento, como relação entre sujeitos mediatizados pelo mundo, sugere que a escolha dos temas e a definição dos objetivos a serem desenvolvidas pelo grupo no seu percurso educativo devem ser deliberados, avaliados e replanejados constantemente pela interação entre todos os educandos e educadores, de tal forma que cada um e cada uma se